Diziam que dragões, sereias, anjos e gigantes eram mitos até serem flagrados pelas câmeras. Agora, as lendas estão chegando ao mundo real. Nas densas e enevoadas selvas de Papua Nova Guiné, algo extraordinário já foi avistado não uma ou duas vezes. Repetidamente, os moradores locais falam sobre uma criatura voadora que não pertence a nenhum livro de ciência conhecido. Ela tem asas coriáceas, uma envergadura enorme, uma cauda longa e olhos vermelhos brilhantes. Pessoas em aldeias remotas a chamam de Hopen, mas para aqueles que viram as imagens recentes, ela se parece chocantemente com o que todos nós costumávamos chamar de dragão. Não se trata apenas de histórias passadas de geração em geração. Há alguns anos, um vídeo trêmulo mostrou uma figura enorme e escura planando no céu. Não era um pássaro. As asas eram grandes demais. O formato, desconhecido demais. Espectadores do mundo inteiro ficaram atônitos. Alguns acharam que era falso, até que outros apresentaram suas próprias imagens. Ângulos diferentes, locais diferentes. Os mesmos especialistas em criaturas tentaram descartá-lo como um morcego ou pássaro, identificado incorretamente, mas o tamanho não correspondia a nada nativo da região. E então vieram os gritos baixos, chamados assustadores, ecoando pela selva à noite, diferentes de tudo o que alguém poderia identificar. O que torna isso ainda mais fascinante é o quão isolados esses lugares são. Algumas aldeias estão tão imersas na selva que tiveram pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. E, no entanto, as descrições são quase idênticas. Uma criatura com asas de morcego, olhos brilhantes e uma cauda que se enrola como um chicote. Alguns dizem que brilha fracamente no escuro. Isso mesmo. Brilha como algo saído de ficção científica, mas combina perfeitamente com os antigos contos nativos que falam de uma fera voadora brilhante que guarda cavernas nas montanhas. E é aqui que fica realmente interessante. Biólogos descobriram espécies em Papua Nova Guiné que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Algumas criaturas foram consideradas extintas por milhões de anos, até que reapareceram ali mesmo, escondidas no mato. Então, é realmente tão louco pensar que algo antigo, algo que antes chamávamos de mítico, ainda possa estar escondido lá? Talvez não estejamos descobrindo novos animais. Estamos redescobrindo antigos, nos quais paramos de acreditar. Em 2017, algo inusitado surgiu na Malásia e gerou um frenesi online. Não era uma lenda, um boato ou um esboço. Era uma fotografia real. Esta era uma criatura longa, branca e serpentina, com membros pequenos, garras e o que parecia ser uma cabeça com chifres. E as pessoas não sabiam o que pensar. Alguns diziam que era falso. Outros tinham certeza de que era uma farsa. Mas para aqueles que viram com os próprios olhos, era algo muito real e completamente inexplicável. A criatura teria sido descoberta em uma vila remota, após ser avistada perto de um rio. As autoridades locais não disseram muita coisa, mas as fotos continuaram se espalhando. O corpo tinha mais de 3,5 metros de comprimento, coberto de pelos brancos e com uma aparência bizarra demais para se igualar a qualquer espécie conhecida. Tinha pernas de lagarto, mas uma cabeça como nenhum réptil jamais visto. Sem escamas, sem penas. Apenas aquele pelo branco fantasmagórico e um olhar que parecia saído de um pergaminho antigo. É aqui que a coisa fica mais interessante. O folclore malaio fala há muito tempo de dragões, seres que deslizam pelo ar e pela água, vigiando rios e montanhas. Não são cuspidores de fogo como nos contos ocidentais. São protetores, sábios e poderosos, que às vezes aparecem aos humanos quando algo grande está prestes a acontecer. Então, quando essa criatura foi fotografada, muitos moradores locais não ficaram surpresos. Chocados, claro, mas não surpresos. Para eles, as velhas histórias nunca desapareceram de fato. Cientistas tentaram explicar a situação como um lagarto monitor mutante ou uma imagem editada, mas nada fazia sentido. A anatomia não correspondia a nenhum réptil nativo do Sudeste Asiático. E se fosse uma farsa, ninguém jamais se apresentou para reivindicar o crédito ou mesmo fornecer a fonte original. O mistério permaneceu em aberto, e foi exatamente isso que o tornou tão inesquecível. A filmagem mostrou uma figura com ombros, braços e cabelos longos semelhantes aos de um humano, nadando com uma poderosa cauda de peixe. Não era uma fantasia, nem um nadador. Algo mais. E assim que o mergulhador se aproximou, a criatura notou a câmera e desapareceu nas profundezas com uma velocidade inacreditável. A internet explodiu. Veículos de notícias do mundo todo divulgaram a história. Alguns a chamaram de sereia. Outros tentaram desmascará-la como uma foca ou um truque de luz, mas nada explicou completamente o que foi visto. A cauda se movia com muita fluidez, com muita determinação, e a cabeça virou. Olhou diretamente para a câmera por apenas um segundo. Essa é a parte que ainda assombra os espectadores. As autoridades locais ficaram tão impressionadas com a atenção que chegaram a oferecer uma recompensa de US$1 milhão para quem trouxesse provas definitivas da criatura. E isso não é algo que se ouve todo dia. Não se gasta tanto dinheiro por causa de uma brincadeira. Algo fez as pessoas acreditarem. O que torna tudo ainda mais incrível é que a região tem lendas antigas de donzelas do mar, que remontam a gerações. Histórias passadas sobre belas mulheres do mar que aparecem em tempos de grandes mudanças. Essas histórias não são novas, mas agora, pela
primeira vez, havia um vídeo para acompanhá-las. Não era apenas uma foto borrada ou uma história de pescador. Foi filmado, foi compartilhado, foi real o suficiente para despertar a curiosidade internacional. Então, a pergunta permanece: o que exatamente os mergulhadores viram naquele dia, perto de Kiryat Yam? Uma farsa, uma nova espécie ou a prova de que algumas lendas sempre foram mais do que apenas histórias? A imagem tirada por um motorista local, pouco antes do pôr do sol, mostra uma figura alada no ar, quase como um cavalo, com pernas poderosas e asas coriáceas bem abertas. A cabeça não é natural, quase em forma de cabra, com o que parece uma juba, e sua trajetória de voo é mortalmente silenciosa. Pessoas que vivem naquela área há anos juram ter ouvido gritos estranhos na floresta à noite. Não pássaros, nem morcegos. Outra coisa, o diabo de Jersey. A lenda existe há mais de 250 anos, descrito como uma mistura de diferentes animais: morcego-cavalo, canguru. E quem sabe o que? Dizem que tem olhos vermelhos e um grito que pode parar você em seus passos. Mas recentemente, mais pessoas se apresentaram alegando tê-lo visto na vida real. Não à distância, não através de um telescópio de perto, bem no ar acima das árvores. Caçadores, caminhantes e até mesmo a polícia local contaram histórias que correspondem quase exatamente. Ninguém consegue pegá-lo. Ele não deixa rastros e, no entanto, está sempre lá, especialmente no inverno ou durante tempestades. Esta não é uma criatura em busca de atenção. Ela simplesmente aparece e desaparece com a mesma rapidez. Os céticos dizem que é um guindaste, um truque de câmera ou apenas um animal identificado incorretamente. Mas as testemunhas estão confiantes. Dizem que o que viram tinha asas maiores que os braços de um homem e olhos que não refletiam luz. Brilhavam por si só. Poderia ser uma espécie desconhecida escondida em Pine Barrens, ou algo mais antigo, algo que vive lá muito antes de estradas ou postes de luz existirem. Uma coisa é certa: o que quer que esteja voando por aquela floresta não está em nenhum livro de biologia. Nas águas geladas perto da Antártida, longe das cidades, longe das multidões, algo enorme e totalmente desconhecido foi avistado planando logo abaixo da superfície. Chama-se Ningan, uma misteriosa figura humanoide branca e pálida que assombra equipes de pesquisa japonesas há anos. Segundo aqueles que a viram, não é um peixe, não é uma baleia. Parece assustadoramente humano, mas se estende por quase 18 metros de comprimento. Não se trata de um mito contado em alguma aldeia esquecida. Esses relatos vêm de expedições financiadas pelo governo, cientistas e marinheiros que trabalharam nas regiões mais inóspitas do mundo. A criatura supostamente tem braços, até dedos, e se move lentamente pelas profundezas geladas, quase como se estivesse observando em vez de fugindo. Alguns dizem que tem um rosto. Essa é a parte que fica na memória das pessoas. A ideia de que algo tão grande e silencioso pudesse olhar para você do Oceano Negro. Os avistamentos sempre acontecem em quase silêncio. Uma sombra sob as ondas, uma massa pálida flutuando em águas abertas, desaparecendo justamente quando alguém tenta capturar mais evidências. É isso que torna o Ningan tão inquietante. Ele não se comporta como um animal típico. É lento, calculista e fica longe o suficiente para permanecer um mistério. Alguns dizem que é um tipo de criatura marinha gigante que simplesmente não classificamos. Afinal, o oceano ainda é uma das partes menos exploradas do nosso planeta. Mapeamos mais da Lua do que do fundo do oceano. Quem sabe o que vive no frio desconhecido? Na tranquila zona rural da Cornualha, Inglaterra, perto da pacífica vila de Malnan, algo estranho levantou o voo, e os moradores locais nunca esqueceram. Tudo começou na década de 1970, quando duas jovens avistaram uma criatura pairando sobre o antigo cemitério. O que descreveram não era um pássaro. Era grande demais, silencioso demais para ser visto por humanos. Disseram que parecia uma coruja gigante, tão alta quanto uma pessoa, com olhos vermelhos brilhantes e asas enormes que se abriam mais do que um carro. E o mais estranho, não tinha medo de ser vista. Ele voou baixo, circulou a igreja e desapareceu nas árvores densas que cercavam o antigo cemitério. Daquele dia em diante, as pessoas começaram a chamá-lo de Homem-Coruja. Com o passar dos anos, mais avistamentos surgiram. Campistas, excursionistas e curiosos em busca de emoções descreveram a mesma coisa. Uma criatura parecida com uma coruja, com características humanoides, voando sem fazer barulho e observando das árvores. Alguns até alegaram ouvir um estranho grito estridente à noite, ecoando pela floresta. Não era um chamado típico de pássaro, algo mais profundo, mais sobrenatural. Especialistas tentaram explicar o Homem-Coruja como um pássaro grande, talvez uma coruja-águia mal identificada, mas nenhuma espécie local se encaixa no tamanho ou comportamento. Além disso, como tantas testemunhas não relacionadas ao longo de tantos anos poderiam descrever a mesma criatura impossível. Seja o que for, a vila de Monaghan nunca mais foi a mesma, e aqueles que viram o Homem-Coruja nunca mais olharam para os pássaros da mesma maneira. Bem-vindos a Escape or Swamp,
onde desde o final da década de 1980, moradores relatam encontros com uma estranha criatura reptiliana ereta. Ela foi descrita como tendo mais de 2 metros de altura, pele esverdeada semelhante à de um lagarto, olhos brilhantes e garras longas. Ela anda sobre 2 pernas como uma pessoa, mas não tem nada de humano. O primeiro relato importante veio de um adolescente local que alegou que a criatura perseguiu seu carro tarde da noite. A princípio, parecia inacreditável demais para ser levado a sério, até que a polícia investigou e encontrou marcas profundas de arranhões no veículo, como se algo tivesse tentado se agarrar a ele. Foi então que as coisas mudaram. Os policiais elaboraram um retrato falado oficial, com base na descrição do menino. E logo, mais pessoas se apresentaram com avistamentos semelhantes. Datas diferentes, ângulos diferentes, mas sempre a mesma figura assustadora. Nas décadas seguintes, o Homem-Lagarto se tornou uma espécie de lenda na região. Mas não é apenas uma história contada em fogueiras. Há alguns anos, alguém tirou uma foto no fundo do pântano. Desfocada? Sim, mas é possível ver claramente uma figura escura e ereta, quase camuflada entre as árvores. Seja o que for, é grande. Ficar parado observando aquela imagem circulou rapidamente pela internet, reacendendo o debate sobre se a criatura poderia realmente existir. Biólogos dizem que não há nenhum réptil conhecido que se encaixe na descrição. Alguns acreditam que pode ser um urso, identificado incorretamente. Mas os moradores locais não acreditam. Eles sabem o que vive em suas florestas. E dizem que essa coisa não corresponde a nada que já tenham visto antes. Seja qual for a verdade, os avistamentos não pararam. O Homem-Lagarto do pântano de Cape Ore continua sendo um dos mistérios mais estranhos e persistentes dos Estados Unidos. E se você estiver naquela parte da Carolina do Sul, não se desvie da trilha, pois algo pode estar observando por entre as árvores. Durante os primeiros dias da Primeira Guerra Mundial, enquanto os soldados britânicos enfrentavam adversidades avassaladoras perto da cidade de Mons, na Bélgica, algo aconteceu no campo de batalha que ninguém conseguia explicar. Algo que se tornaria uma das histórias mais estranhas e assombrosas da história militar. Soldados alegaram ter visto figuras aladas brilhantes pairando no céu, protegendo-os do avanço das tropas inimigas. Não eram alucinações. E não era apenas uma pessoa. Dezenas, talvez centenas, descreveram a mesma visão inacreditável. Anjos na fumaça e no caos da guerra. Não eram sussurros silenciosos ou memórias vagas. Os relatos chegaram a cartas, diários e até mesmo despachos militares. Alguns disseram que a forma angelical estava entre os soldados e o inimigo, protegendo-os com luz. Outros alegaram ter visto flechas de fogo ou ouvido vozes, os incentivando a seguir em frente, dando-lhes força para sobreviver. Na época, a história explodiu nos jornais, dando esperança às pessoas em casa. Mas tão rapidamente quanto se espalhou, foi enterrado, chamado de mito, ou descartado como estresse de guerra. Mas aqui está a reviravolta. Décadas depois, pesquisadores vasculhando arquivos de guerra descobriram esboços feitos por alguns desses mesmos soldados. Rudimentares, apressados, mas nítidos o suficiente para distinguir as formas de seres imponentes com asas enormes, olhos luminosos e vestes esvoaçantes. Não eram rabiscos. Eram tentativas de capturar algo real. Algo que não conseguiam explicar. O Anjo de Mons se tornou uma das primeiras histórias modernas a borrar a linha entre lenda e realidade. Teria sido histeria em massa, uma visão compartilhada desencadeada pelo medo, ou algo verdadeiramente sobrenatural aconteceu naquele campo de batalha? Até hoje, ninguém sabe. Com certeza. O que sabemos é que homens bravos, cercados por fogo e destruição, viram algo que lhes deu a vontade de continuar. Algo que não é deste mundo. Séculos atrás, em algum lugar nas águas geladas do Mar Báltico, pescadores pescaram uma criatura diferente de tudo que já tinham visto. Não era um peixe, não era uma foca, parecia quase humana. Mas com feições estranhas e desgastadas pelo mar, mãos palmadas e o que parecia ter o formato da mitra de um bispo. Bem na cabeça. Foi daí que surgiu o nome. O Bispo do Mar. De acordo com registros históricos, a criatura foi levada a um rei local que queria exibi-la. Mas quando os padres se aproximaram, o Bispo do Mar fez um gesto que chocou a todos. Pareceu se curvar e fazer o sinal da cruz. A história diz que quando finalmente lhe permitiram voltar ao mar, desapareceu sem deixar rastros. Depois de supostamente gesticular novamente como se estivesse abençoando. Isso não é algo que se ouve em contos de fadas. Isso foi documentado e discutido em escritos históricos reais por estudiosos e clérigos da época. Alguns o descartaram como mito. Outros estavam convencidos de que era um tipo de humanoide do fundo do mar, raramente visto e mal compreendido. Naquela época, o oceano era um mundo de monstros e mistérios, e este não estava escondido nas sombras. Ele se mantinha alto, olhava as pessoas nos olhos e respondia aos gestos humanos. Era real, uma espécie perdida, uma inteligência aquática esquecida. Ninguém sabe. Mas a lenda do Bispo do Mar se recusa a afundar. Ele continua flutuando de volta, toda vez que alguém vê algo nas profundezas que desafia a explicação.
Em um campo remoto na Índia, aldeões se reuniram em torno de algo que jamais imaginaram. Uma enorme figura humana com enormes asas azuis, deitada silenciosamente na grama. Ninguém a viu pousar, ninguém ouviu um estrondo. Ela simplesmente estava lá, como se tivesse caído do céu. Testemunhas oculares ficaram atordoadas. Alguns acreditavam que era divina. Outros diziam que parecia antiga, como se estivesse adormecida sob a terra e tivesse acabado de emergir. Mas uma coisa era clara: isso não era normal. E a energia no ar era completamente irreal. Nas colinas tranquilas da Pensilvânia, algo enorme alçou o voo, e as pessoas ainda falam sobre isso. Era apenas mais uma tarde nublada, quando um grupo de caminhantes avistou o que pensaram ser um avião sobrevoando a região. Mas ao se aproximarem, perceberam que tinha asas. Penas, e estava batendo as asas. O que viram não era uma máquina, era um pássaro gigantesco. Conseguiram tirar uma foto antes que ele desaparecesse atrás das copas das árvores. E a imagem se espalhou como fogo. A envergadura da criatura foi estimada em mais de 4,5 metros, maior do que qualquer ave conhecida na América do Norte. Os moradores locais começaram a chamá-lo de Thunderbird, tomando emprestado o nome de lendas nativas que falam de pássaros colossais, com o poder de invocar tempestades com um único bater de asas, e o timing. Poucas horas depois, uma poderosa tempestade atingiu a área. Coincidência? Talvez, mas muitos não achavam. Poderia ter. Avistamentos de criaturas semelhantes ao Thunderbird na Pensilvânia remontam a séculos, desde mineiros de carvão a guardas florestais. Pessoas de todas as esferas da vida afirmam ter visto essas aves empoleiradas em penhascos ou planando em céus tempestuosos. Ninguém capturou um e eles nunca ficam muito tempo. Mas quando aparecem, deixam para trás uma estranha sensação de admiração, como se você tivesse acabado de testemunhar algo que não deveria. Isso faz você se perguntar o que ainda está escondido nos céus. O ano era 1817, e a pacata cidade pesqueira de Gloucester, Massachusetts, entrou em frenesi quando pescadores locais começaram a relatar avistamentos de uma enorme criatura semelhante a uma serpente deslizando pelas águas perto do porto. Descrita como tendo mais de 15 metros de comprimento e um corpo sinuoso como o de uma cobra, a criatura virou o assunto da cidade. Mas foi somente com a descoberta de um enorme esqueleto encontrado na praia mais tarde naquele ano que a lenda ganhou ainda mais peso. Os ossos eram diferentes de tudo o que os moradores da cidade já tinham visto, alimentando a especulação de que a misteriosa serpente marinha não era apenas um mito, mas uma criatura viva e respirante. Acadêmicos, céticos e marinheiros viajaram a Gloucester para examinar os restos mortais, cada um apresentando suas teorias. Alguns argumentavam que se tratava de uma baleia em decomposição ou de uma espécie desconhecida de peixe grande, mas outros acreditavam que era a prova de uma criatura monstruosa, à espreita nas profundezas do Atlântico. Até hoje, a serpente marinha de Gloucester permanece um mistério sem solução. Sua história é contada por aqueles que ousam imaginar os segredos que os oceanos ainda guardam. Explorando uma geleira remota no Alasca, uma equipe de pesquisa descobriu algo aterrorizante enterrado em gelo sólido. A princípio, pareciam restos antigos, mas à medida que o gelo derretia, o que emergia era uma criatura humanoide com olhos brilhantes, membros alongados e um esqueleto diferente de tudo já visto. A equipe conseguiu capturar imagens antes que o local fosse isolado. Seria antigo? Extraterrestre? Ninguém podia afirmar com certeza, mas uma coisa era certa: não era para ser encontrado. Nas montanhas escarpadas de Kandahar, Afeganistão, uma história arrepiante circula há anos, uma história que se recusa a desaparecer. De acordo com várias fontes, um grupo de soldados americanos encontrou algo que desafiava toda a lógica durante uma missão em um remoto sistema de cavernas. O que encontraram não foi um bunker escondido ou um acampamento inimigo. Era um gigante, uma figura humanoide imponente, de cabelos ruivos, com mais de 3,5 metros de altura, olhos penetrantes e movimentos rápidos, precisos e inteligentes. Sussurros de um relatório confidencial começaram a surgir, alegando que o encontro era real. Alguns a rejeitaram imediatamente. Outros apontaram para lendas tribais de seres gigantes que viveram naquelas mesmas montanhas. Os moradores locais falam há gerações sobre seres misteriosos que habitam as cavernas. Gigantes que só se mostram para aqueles que tropeçam perto demais. O terreno é acidentado, quase impossível de navegar sem ser notado. No entanto, perfeito para algo ou alguém permanecer escondido. Seja uma relíquia antiga do passado ou algo mais. O gigante de Kandahar se tornou uma das histórias mais fascinantes e perturbadoras ligadas às operações militares modernas.
Tarde da noite, em Jakarta, a equipe de segurança de um pequeno supermercado estava revisando as imagens quando viu algo que os deixou paralisados. A imagem em preto e branco mostrava um estacionamento silencioso e vazio, até que uma figura brilhante desceu repentinamente de cima. Não caiu nem se chocou. Flutuou suavemente para baixo, brilhando com uma luz intensa. Por alguns segundos, pairou. Então, com o mesmo silêncio, disparou de volta para o céu e desapareceu. A filmagem rapidamente se espalhou online. O que a tornou tão cativante não foi apenas a figura em si, mas a naturalidade com que se movia, sem asas batendo, sem som. Apenas uma descida suave. Uma ascensão. Como algo sem peso. As câmeras não falharam. As luzes ao redor da área reagiram a isso, piscando enquanto passava. Testemunhas perto da loja, mais tarde, alegaram ter visto um estranho clarão no céu naquela noite. Os céticos tentaram explicá-lo como um inseto, um reflexo ou um truque de luz. Mas as pessoas que assistiram ao clipe completo sabiam que era diferente. A forma, o movimento, o brilho, tudo nele parecia intencional. Não estava flutuando como destroços. Parecia que sabia exatamente para onde estava indo. Alguns o chamaram de anjo. Outros acreditavam que era um ser de outra dimensão. Seja lá o que fosse, deixou para trás uma impressão duradoura e um sério mistério. Depois daquela noite, mais relatos chegaram de bairros próximos sobre luzes estranhas e sons silenciosos e baixos de zumbido no céu. Nada jamais foi confirmado, mas para muitos em Jakarta, aquele breve momento. Durante séculos, histórias sobre dragões se espalharam pela Ásia. Contos de lagartos gigantes com mandíbulas poderosas, línguas longas e um olhar que poderia paralisar qualquer um. As pessoas diziam que eram reais. A maioria não acreditava. Mas então, exploradores chegaram às remotas ilhas da Indonésia e se depararam com algo saído diretamente de uma lenda. O dragão de Komodo, com mais de 3 metros de comprimento e centenas de quilos de peso, era tudo o que as antigas histórias descreviam. Enorme, silencioso e mortal. Os moradores locais sempre souberam que era real. O resto do mundo simplesmente o chamou de mito, até que deixou de ser. O dragão de Komodo foi descoberto, estudado e aceito em livros de ciências. Mas a verdade é que ele não mudou. Nós mudamos. Finalmente alcançamos o que alguns já sabiam. E daí se a mesma coisa está acontecendo de novo agora? Uma criatura voadora em Papua Nova Guiné, um ser marinho na costa de Israel, uma coruja gigante perto de uma igreja da Cornualha, uma figura brilhante sobre Jakarta. Tudo parece lenda, até você perceber quantas vezes antes dissemos que isso não pode ser real, e depois fomos provados errados. O mundo está longe de ser totalmente explorado. Há selvas profundas, oceanos escuros, montanhas congeladas e florestas intocadas, onde as câmeras não alcançam e os satélites não veem. E talvez, apenas talvez, algumas das criaturas que achamos que são ficção sejam realmente boas em se esconder. Os dragões de Komodo já foram chamados de monstros. Agora eles estão em zoológicos. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma sereia, um pássaro gigante ou um ser alado que caiu do céu, pare, porque verdade e mito nem sempre estão tão distantes. Imagine ficar nas margens do Rio Branco no Arkansas, olhando para as águas calmas, apenas para ouvir um rugido sobrenatural ecoar pela superfície. Essa é a realidade arrepiante por trás da lenda do monstro do Rio Branco, ou Whiting. Relatado pela primeira vez em 1915, esse criptídeo teria mais de 9 metros de comprimento, com pele cinza, semelhante à de um elefante, e costas com espinhos. Os moradores locais o descreveram se debatendo violentamente no rio, aterrorizando pescadores e moradores. Em 1937, White virou manchete quando várias testemunhas viram uma enorme besta serpente perto de Newport. Rastros e evidências de grandes mortes de peixes deram peso à lenda. Alguns teorizam que White poderia ser uma criatura pré-histórica, como um plesiosauro, enquanto os céticos sugerem que é um peixe-gato gigante ou um jacaré. Mas com relatos ressurgindo na década de 1970, incluindo contos de um rugido aterrorizante, o mistério se recusa a desaparecer. White é tão misterioso que parte do Rio White agora é oficialmente designada como refúgio de monstros do Rio White. Poderia ser prova de uma espécie desconhecida, espreitando nas profundezas turvas? Ou é algo ainda mais perturbador? Seja qual for a verdade, White deixa um lembrete assustador. As águas do nosso mundo podem estar escondendo segredos assustadores demais para serem compreendidos. Em uma pequena cidade remota do Texas, o impensável aconteceu. Um fazendeiro, cansado de perder gado para um predador invisível, instalou câmeras ao redor de sua propriedade. Dias depois, uma figura estranha e de gelar o sangue apareceu na filmagem. Uma criatura sem pelos, curvada, com garras alongadas e uma boca rosnante cheia de dentes irregulares. Alimentado pelo medo e determinação, o fazendeiro partiu com armadilhas e, contra todas as probabilidades, conseguiu capturar a suposta fera. O vídeo granulado que ele gravou da criatura sem vida deitada na grama desencadeou um frenesi de horror e fascínio. A criatura em questão tinha todas as características do lendário chupacabra. Seu corpo magro e sem pelos parecia feito para perseguir e matar. Os dentes afiados e salientes e os olhos profundos sugeriam um predador adaptado para a caça noturna.
As garras eram longas e afiadas, perfeitas para rasgar a presa. O mais enervante é que sua aparência assustadora correspondia a inúmeros relatos de testemunhas oculares de Porto Rico, México e sul dos Estados Unidos ao longo das décadas, enquanto os céticos argumentam que pode ser um coiote com sarna grave. Outros não têm tanta certeza. Será que a captura deste fazendeiro pode finalmente ser a prova que estávamos procurando? Ou é mais uma parte do crescente mistério em torno de uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore moderno? Eu tropecei nessa foto na internet e não consegui parar de pensar nela. Ela mostra duas criaturas humanoides bizarras, com enormes olhos pretos brilhantes e pele fina e avermelhada, de pé ao lado de um homem que parece assustadoramente calmo. Esses seres são visitantes extraterrestres capturados pela câmera ou são uma farsa elaborada? Talvez um uso inteligente de adereços ou fantasias. Se for real, levanta questões arrepiantes sobre o que pode estar lá fora. O que você acha? Essa foto pode ser prova de vida alienígena ou é apenas uma brincadeira? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Em um dia calmo de verão em 2008, uma carcaça estranha apareceu na praia de Montauk, Nova York, capturando a atenção dos moradores e gerando especulações generalizadas. A criatura, inchada e sem pelos, com um bico de pássaro, dentes afiados e pele enrugada, não parecia pertencer a nenhuma espécie conhecida. Era um guaxinim em decomposição, uma tartaruga marinha sem casco, ou talvez algo muito mais sinistro. Rumores circulavam, apontando para o Plum Island Animal Disease Center, um lugar já mergulhado em teorias da conspiração sobre experimentos secretos. Enquanto alguns o rejeitavam como um animal infeliz espancado pelo mar, outros viam uma possibilidade assustadora de adulteração genética ou espécies desconhecidas. Aumentando o mistério, a carcaça desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, supostamente levada por indivíduos não identificados. Até hoje, o monstro de Montauk continua sendo um mistério inquietante, deixando-nos imaginando que outras criaturas bizarras podem estar espreitando nas profundezas, esperando para se revelar. Das costas de Montauk, viajamos para as profundezas do oceano para encontrar uma criatura que parece ter sido projetada para pesadelos, o tubarão-duende. Este predador das profundezas do mar é frequentemente chamado de fóssil vivo, e é fácil entender o porquê. Seu focinho alongado e achatado, pele rosa clara e dentes salientes em forma de agulha dão a ele uma aparência alienígena, quase sobrenatural. Vivendo milhares de metros abaixo da superfície, raramente é visto por humanos, tornando cada encontro um lembrete assustador de quão pouco sabemos sobre o oceano. A característica mais perturbadora do tubarão-duende é sua mandíbula, que pode disparar para a frente para capturar presas em um instante, deixando até mesmo biólogos marinhos experientes impressionados. Ao contrário dos tubarões elegantes e poderosos aos quais estamos acostumados, este antigo predador se move lentamente, como se arrastasse sua estranha história com ele. O tubarão-duende é um vislumbre do passado distante da Terra, ou pode indicar criaturas estranhas e desconhecidas esperando no abismo do oceano. Mais profundamente nas sombras do oceano, encontramos o aterrorizante Bobbit Worm, uma criatura que personifica os mistérios alienígenas do fundo do mar. Enterrado sob a areia com apenas suas mandíbulas afiadas expostas, este predador é um mestre da emboscada. Ele ataca com uma velocidade assustadora, capaz de cortar a presa ao meio com suas mandíbulas em forma de tesoura. Medindo até 3 metros de comprimento, seu corpo segmentado e brilhante parece quase mecânico, como se tivesse sido projetado para caçar. Nomeado após sua mordida assustadora, o Bobbit Worm tem confundido os cientistas com sua capacidade de permanecer escondido, esperando por horas ou dias até que uma vítima desavisada passe. Mergulhadores relataram ter visto peixes desaparecerem em um instante, arrastados para a areia por este predador de pesadelo. Suas características alienígenas e eficiência assustadora levantam questões. O Bobbit Worm é simplesmente uma relíquia da evolução, ou seu design estranho pode sugerir uma origem ainda mais misteriosa nas profundezas desconhecidas? Das profundezas do oceano, agora nos voltamos para a tranquila cidade de Dover, Massachusetts, onde um dos encontros mais estranhos na tradição dos críptidos se desenrolou ao longo de 2 noites, em 1977. Um adolescente dirigindo para casa avistou uma figura pequena e pálida, empoleirada em um muro de pedra. Sua cabeça enorme em forma de ovo, olhos laranja brilhantes e membros longos e finos faziam com que não parecesse nenhuma criatura que ele já tivesse visto. Na noite seguinte, 2 outras testemunhas descreveram uma figura semelhante, pálida e humanoide, movendo-se enervantemente pela floresta. A criatura não deixou rastros, sons e nenhuma explicação, apenas o medo persistente de sua presença sobrenatural. Alguns teorizaram que era um alienígena ou um ser interdimensional, enquanto outros o atribuíram a uma farsa ou histeria. Décadas depois, o demônio de Dover continua sendo um mistério não resolvido, um vislumbre fugaz de algo verdadeiramente inexplicável. Foi um visitante acidental de outro reino ou um truque da mente? A verdade, como a própria criatura, permanece fora de alcance.
Nas profundezas dos sombrios Pine Barrens de Nova Jersey, encontra-se uma lenda que assombra os moradores locais há mais de 250 anos. O Diabo de Jersey. Dizem que é uma criatura alada, parecida com uma cabra, com olhos vermelhos brilhantes e um grito agudo que aterrorizou gerações. Mas em 1909, a histeria atingiu o auge quando uma onda de avistamentos varreu o estado. Os moradores alegaram ouvir gritos sobrenaturais à noite, e o gado foi encontrado mutilado de maneiras que nenhum predador conhecido poderia replicar. Embora a maioria das histórias seja descartada como folclore, uma fotografia assustadora surgiu na década de 1930, supostamente mostrando a criatura em voo. Embora granulada, a foto reacendeu os medos, com alguns insistindo que era a prova de um ser de outro mundo. No entanto, os céticos argumentam que era apenas um pássaro pego no meio do voo, seja um mito local ou um criptídeo tentando escapar da captura. A lenda do Diabo de Jersey perdura, uma figura assustadora à espreita, fora de alcance, na densa floresta. Os contos assustadores do Diabo de Jersey naturalmente nos levam a outra região, mergulhada em mistério. A Bacia do Congo, lar das lendárias Jabá-Fofi, ou aranhas gigantes. Tribos locais falam de aracnídeos enormes, com pernas que se estendem até 2 metros de diâmetro, tecendo vastas teias por caminhos na selva para capturar presas. Essas histórias não são apenas sussurros do folclore. Os primeiros exploradores alegaram ter encontrado essas criaturas, seus covis cobertos de seda, assustadoramente vazios, exceto pelos ossos de pequenos animais. Os relatos mais perturbadores descrevem picadas venenosas que paralisam as presas, permitindo que as aranhas se alimentem à vontade. Embora nenhuma evidência concreta tenha surgido, o denso e amplamente desconhecido Congo continua sendo um esconderijo perfeito para algo tão aterrorizante. Poderiam criaturas como a Jabá-Fofi explicar nosso medo instintivo de aranhas? Ou esses contos são avisos transmitidos por aqueles que se aventuraram muito fundo no desconhecido? Da selva sombria às águas do rio Congo, mergulhamos no covil do peixe tigre Golias, um predador tão real quanto assustador. Conhecido como um dos peixes de água doce mais perigosos, essa criatura é literalmente um monstro de rio. Medindo até 1,5 metro de comprimento e pesando mais de 45 quilos, ele ostenta fileiras de dentes afiados e entrelaçados que rivalizam com os de um tubarão. Pescadores contam histórias de peixes-tigre atacando presas tão grandes quanto crocodilos, e seu poder absoluto lhes rendeu o apelido de piranha da África. Mas há algo inquietante em seus olhos, frios e sem piscar, como se estivessem olhando para sua alma. Ao contrário de criaturas míticas, o peixe-tigre Golias foi capturado e estudado, mas sua natureza feroz e as águas implacáveis que ele habita aumentam sua mística. Parado na margem do rio, não se pode deixar de imaginar que outros monstros podem espreitar nas profundezas turvas, invisíveis e esperando. Nas profundezas das selvas impenetráveis da Bacia do Congo, existe uma lenda que se recusa a morrer, o Mokele Mbembe. Dizem que essa criatura misteriosa, cujo nome significa aquele que interrompe o fluxo dos rios, lembra um dinossauro saurópode, com um pescoço longo, corpo enorme e cauda em forma de chicote. Tribos locais têm passado histórias do Mokele Mbembe por gerações, descrevendo-o como uma fera territorial, que habita rios e pântanos isolados. Testemunhas afirmam que ele é herbívoro, mas ferozmente agressivo, capaz de virar barcos e afastar qualquer um que ouse se aproximar de seu domínio. Os primeiros relatos ocidentais da criatura surgiram no início do século XX, com exploradores e missionários relatando encontros assustadores com um animal enorme, que não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Criptozoologistas sugerem que o Mokele Mbembe pode ser uma relíquia viva da era dos dinossauros, enquanto os céticos argumentam que é provavelmente um elefante ou hipopótamo identificado incorretamente. Mas o mistério persiste. Poderiam as densas e inexploradas selvas do Congo esconder uma criatura do passado distante da Terra? Ou o Mokele Mbembe é um símbolo do profundo fascínio da humanidade pelo desconhecido? Seja qual for a verdade, a lenda deste gigante elusivo faz com que aventureiros retornem, em busca de respostas que permanecem fora de alcance. Nas ilhas tropicais dos oceanos Índico e Pacífico, vive uma criatura que parece ter saído de um pesadelo, o caranguejo dos coqueiros. Como o maior artrópode terrestre do mundo, esses caranguejos podem pesar até 4 quilos e ter quase 1 metro de largura. Seu nome vem de sua capacidade de quebrar cocos com suas pinças poderosas, um feito que poucos animais conseguem. No entanto, sua dieta não se limita a frutas. Os caranguejos dos coqueiros são conhecidos por vasculhar tudo o que encontram, desde comida descartada até restos de animais, até mesmo pequenos pássaros. Lendas em algumas culturas insulares contam que esses caranguejos arrastam vítimas desavisadas para suas tocas, sua força e tamanho, alimentando um folclore assustador. Quer essas histórias estejam enraizadas na realidade ou no medo exagerado, não há como negar o poder perturbador desse crustáceo gigante, que pode dominar seus arredores tanto fisicamente quanto com sua presença sinistra.
Se o caranguejo dos coqueiros domina a terra, o caranguejo-aranha japonês gigante domina as profundezas do oceano. Encontrado nas águas perto do Japão, essa criatura enorme tem uma envergadura de pernas que pode chegar a 3,5 metros, o que o torna o maior artrópode da Terra. Suas pernas finas e corpo blindado lembram algo de um filme de terror de ficção científica, e seus movimentos lentos e deliberados só aumentam sua aura assustadora. Apesar de sua aparência inquietante, o caranguejo-aranha é surpreendentemente gentil, vasculhando o fundo do mar em busca de matéria em decomposição. No entanto, é fácil ver como lendas de monstros marinhos podem surgir de um encontro inesperado com um desses gigantes. O oceano, afinal, tem uma maneira de distorcer a escala e a realidade. Conforme o caranguejo-aranha se move silenciosamente pelo fundo do oceano, ele nos lembra o quão alienígena e misteriosa a vida nas profundezas pode ser, com formas e tamanhos que desafiam nossa compreensão da natureza. Das profundezas do oceano aos subúrbios tranquilos de Fresno, Califórnia, encontramos algo muito mais misterioso: os Fresno Nightcrawlers, capturados pela primeira vez em imagens de vigilância na década de 1990. Essas criaturas são diferentes de tudo o que já foi relatado. De pé sobre duas pernas longas e finas, e parecendo não ter um torso discernível, os Nightcrawlers deslizam pela escuridão com uma fluidez enervante. Alguns os descrevem como extraterrestres, outros como seres fantasmagóricos conectados à tradição nativa americana. O que os torna particularmente estranhos é sua aparente calma. Eles não perseguem ou atacam, eles simplesmente se movem, silenciosamente e propositalmente, como se estivessem apenas de passagem. Apesar de vários vídeos e relatos de testemunhas oculares, sua verdadeira natureza permanece um mistério completo. Eles são visitantes de outro mundo, resquícios de um passado esquecido, ou simplesmente fraudes elaboradas. No silêncio assustador de seus movimentos, os Nightcrawlers deixam para trás mais perguntas do que respostas. Por mais bizarros e inquietantes que sejam os Nightcrawlers, voltamos ao oceano para conhecer uma criatura igualmente enervante, mas muito real: o Sarcastic Fringehead. Encontrado na costa do Pacífico, este pequeno peixe pode parecer banal à primeira vista, mas quando ameaçado, ele revela seu segredo aterrorizante: uma boca enorme e escancarada que se abre como uma armadilha alienígena. Esta exibição não é apenas para exibição, é um aviso agressivo para competidores ou predadores. Vivendo em fendas e conchas descartadas, o Fringehead é ferozmente territorial, atacando qualquer coisa que invada seu espaço. Observar esta criatura desenrolar sua mandíbula grotesca é fascinante e inquietante. Um lembrete gritante de quão adaptável e estranha a natureza pode ser. Em sua ferocidade bruta, o Fringehead serve como um lembrete de que o bizarro não se limita à lenda. Às vezes, o mundo natural é mais alienígena do que poderíamos imaginar. Nas profundezas das densas florestas tropicais da Amazônia, escondido entre as sombras de árvores imponentes, espreita um predador que poderia rivalizar com qualquer criatura de filme de terror: a centopeia gigante da Amazônia. Com até 30 centímetros de comprimento, esse enorme artrópode é um predador de ponta em seu ambiente, temido por criaturas muito maiores do que ele. Seu corpo segmentado desliza silenciosamente pelo chão da selva, cada perna se movendo com precisão enquanto caça sua presa. O que torna essa centopeia tão assustadora é sua dieta. Ela não se alimenta apenas de insetos. Ela caça sapos, lagartos, pássaros e até morcegos, que ela arrebata em pleno voo das paredes das cavernas. Usando suas presas venenosas, ela paralisa sua vítima quase instantaneamente, garantindo que não haja escapatória. Sua capacidade de escalar árvores e paredes significa que nenhum lugar está realmente seguro de suas garras. A centopeia gigante da Amazônia é um lembrete assustador da brutalidade crua e sem filtros da natureza, onde até as menores criaturas podem dominar a cadeia alimentar com absoluta eficiência. Da exuberante Amazônia, viajamos para os cursos de água acidentados e desolados do Outback australiano, onde o Bunyip, uma criatura do folclore e do medo, assombra os pântanos e billabongs. As descrições do Bunyip variam muito, com alguns alegando que ele tem um rosto de cachorro, presas afiadas e nadadeiras, enquanto outros o descrevem como um monstro parecido com uma cobra ou um anfíbio enorme. No entanto, todos os relatos concordam em uma coisa: seu grito sobrenatural. Lendas aborígenes alertam sobre esse predador aquático que arrasta humanos e animais desavisados para as profundezas turvas, para nunca mais serem vistos. O Bunyip se tornou um símbolo do desconhecido, com descobertas fósseis de megafauna extinta, como o de Protodon, alimentando especulações de que essas histórias podem estar enraizadas em criaturas antigas que outrora vagavam pela Austrália. Enquanto os céticos rejeitam o Bunyip como um mito cultural, sua lenda persiste, crescendo a cada som assustador que ecoa pelos pântanos do Outback. Aqui, a linha entre realidade e folclore se confunde como ondulações na superfície de um lago calmo. Seguindo para o sul, para os rios da Tasmânia, encontramos uma criatura surpreendente que, embora muito real, parece uma relíquia de uma era pré-histórica: a lagosta gigante de água doce da Tasmânia.
Este crustáceo enorme, o maior de sua espécie, pode crescer até mais de 0,8 metros de comprimento e pesar até 6 quilos. Com sua concha azul escura e garras poderosas, ele governa seu domínio aquático, mordendo sem esforço a vegetação ou criaturas menores em seu caminho. Essas lagostas podem viver até 60 anos, tornando-as uma das espécies de água doce mais longevas do planeta. Elas se movem com um propósito lento e deliberado, como se cada movimento fosse calculado. Mas seu reinado está ameaçado. A destruição do habitat, a poluição e a pesca excessiva as levaram ao limite. Avistar uma na natureza é como vislumbrar um fantasma de uma era esquecida. Uma criatura que sobreviveu por milênios, mas enfrenta um futuro incerto. A lagosta gigante de água doce da Tasmânia serve como um lembrete das maravilhas da natureza e do delicado equilíbrio que mantém esses gigantes vivos. À medida que a noite cai sobre a pequena cidade de Loveland, Ohio, a atmosfera fica pesada com os sussurros de uma lenda arrepiante. Os homens Han de Loveland. Relatados pela primeira vez na década de 1950, essas estranhas criaturas são descritas como sapos humanoides, com cerca de 1 metro de altura, pele verde coriácea e mãos e pés palmados. O avistamento mais infame ocorreu em 1972, quando um policial alegou ter visto um agachado na estrada antes de pular o guarda-corpo e desaparecer no rio Little Miami. Testemunhas descrevem seus olhos brilhantes e uma inteligência bizarra e perturbadora, como se esses seres fossem mais do que meros animais. Eles poderiam ser uma mutação, causada por fatores ambientais, ou talvez remanescentes de uma espécie desconhecida. A existência dos homens Han é ferozmente debatida, mas sua lenda perdura, alimentada por encontros noturnos e vislumbres fugazes que deixam as testemunhas questionando o que viram. Seja qual for a verdade, os homens Han de Loveland adicionam um toque anfíbio peculiar ao mundo dos criptídeos. Dos rios de Ohio, mergulhamos nas profundezas esmagadoras do oceano para conhecer uma criatura que parece ter sido arrancada de outro planeta, o isópode gigante. Encontrado milhares de metros abaixo da superfície, esse enorme crustáceo blindado pode crescer até 0,8 metros de comprimento, superando seus parentes terrestres. Com seu exoesqueleto segmentado e olhos assustadoramente bulbosos, adaptados à escuridão, o isópode gigante é um mestre necrófago, banqueteando-se com os restos de animais marinhos mortos que vão para o fundo do oceano. Ele se move com uma lentidão assustadora, sua forma rígida e pré-histórica, evocando os mistérios do tempo profundo dos oceanos da Terra. Apesar de ser estudado por biólogos marinhos, sua vida permanece em grande parte desconhecida, aumentando sua aura sobrenatural. Como os homens Hans de Loveland, o isópode gigante nos lembra das vastas lacunas em nosso conhecimento do mundo natural. Seja nas profundezas do mar ou nos cantos escondidos da Terra, os mistérios abundam, esperando para serem descobertos. Deixando as profundezas do oceano para trás, agora voamos para os céus áridos da Namíbia, onde os contos da cobra voadora da Namíbia aterrorizam e fascinam os moradores locais há gerações. Descrita como uma criatura enorme, parecida com uma serpente, com escamas iridescentes que brilham ao sol, disse que ela se move pelo ar tão facilmente quanto pelas areias do deserto. Testemunhas afirmam que a cobra tem olhos verdes luminosos e emite um som baixo e zumbido enquanto desliza, criando uma aura de ameaça. As teorias sobre sua origem variam de ser uma espécie rara, mas não descoberta, a uma entidade espiritual ou mítica ligada ao folclore local. Ao contrário do isópode gigante, que está firmemente enraizado no mundo natural, a existência da cobra voadora atravessa a linha entre a criptozoologia e o sobrenatural. Seja real ou imaginária, a cobra voadora da Namíbia é uma prova do fascínio humano por criaturas que desafiam a explicação, deixando-nos a imaginar se os céus acima guardam segredos tão profundos quanto os das profundezas do oceano. Dos céus secos da Namíbia, mergulhamos de volta nas profundezas escuras do oceano para conhecer um de seus habitantes mais assustadores, o peixe-dragão preto. Este predador de águas profundas, com não mais de 40 centímetros de comprimento, parece feito sob medida para pesadelos. Seu corpo alongado, semelhante a uma enguia, é coberto por escamas que absorvem luz e o tornam quase invisível na escuridão. Mas sua característica mais perturbadora são suas fileiras de dentes em forma de agulha, que brilham fracamente na escuridão, uma característica projetada para atrair presas desavisadas. Somando-se à sua presença assustadora, estão seus fotóforos bioluminescentes, pequenos órgãos produtores de luz que o fazem parecer uma criatura de ficção científica. O peixe-dragão preto prospera nas profundezas do oceano, onde a pressão esmagadora e a escuridão total tornam a sobrevivência quase impossível. No entanto, esta criatura não apenas sobrevive, ela prospera, um lembrete arrepiante de como a vida se adapta aos lugares mais inóspitos. Quanto mais exploramos essas profundezas, mais criaturas como o peixe-dragão preto revelam o quão pouco realmente entendemos sobre nosso próprio planeta.
Espreitando não muito longe do domínio do peixe-dragão preto está outra relíquia das profundezas, o tubarão de cobra, uma criatura tão antiga que é frequentemente chamada de fóssil vivo, com seu corpo alongado, semelhante ao de uma enguia, e mandíbulas abertas e cheias de babados, alinhadas com 300 dentes voltados para trás. O tubarão de cobra parece ter saído direto da pré-história. Crescendo até 2 metros de comprimento, ele habita águas milhares de metros abaixo da superfície, embora ocasionalmente se aventure mais perto de profundidades mais rasas, proporcionando raros vislumbres para pescadores assustados. A estratégia de caça deste tubarão é tão assustadora quanto sua aparência. Ele ataca com um movimento semelhante ao de uma cobra, usando seu corpo flexível para se enrolar em torno de sua presa. A linhagem do tubarão de cobra remonta a milhões de anos, tornando-o um testamento vivo do passado distante da Terra. Sua presença fantasmagórica nas profundezas nos lembra que, embora grande parte do oceano permaneça inexplorada, ele abriga criaturas que confundem a linha entre o presente e o antigo, como viajantes do tempo que habitam um vazio aquoso. À medida que subimos das profundezas do mar, encontramos uma criatura que prospera tanto em rios quanto em oceanos, a lampreia, frequentemente descrita como o vampiro do mundo aquático. Esse peixe sem mandíbula usa sua boca circular e dentada para se prender a outros peixes, alimentando-se de seu sangue e fluidos corporais. Crescendo até 1 metro de comprimento, as lampreias têm uma aparência quase alienígena, com um corpo alongado e sem escamas, e uma boca em forma de funil, que mais parece uma ventosa de filme de terror. Elas existem há mais de 300 milhões de anos, sendo anteriores até mesmo aos dinossauros, e sua linhagem antiga se reflete em sua anatomia primitiva. Apesar de seu estilo de vida assustador e parasitário, as lampreias desempenham um papel vital em certos ecossistemas, controlando populações de espécies invasoras de peixes. No entanto, suas bocas de aparência não natural e as cicatrizes que deixam em suas vítimas evocam um medo visceral. Das profundezas sombrias do oceano aos rios de água doce, criaturas como a lampreia nos lembram que a evolução muitas vezes prioriza a sobrevivência em detrimento da beleza, resultando em formas que podem ser tão aterrorizantes quanto eficazes. Imagine entrar em um quarto escuro e ver um gato brilhando como um letreiro de neon. Parece algo de um filme de ficção científica, mas é real. Cientistas criaram com sucesso animais que brilham no escuro, inserindo genes bioluminescentes de águas vivas e vagalumes. O resultado? Coelhos, porcos e até gatos que brilham com um brilho verde assustador sob luz UV. Um dos primeiros animais brilhantes foi um rato, modificado para emitir luz, para que os cientistas pudessem rastrear como as células se movem e se desenvolvem dentro de organismos vivos. Essa descoberta levou a mais criaturas brilhantes, de animais de fazenda a animais de estimação, cada um carregando a mesma característica em comum. Ainda mais bizarro, esses genes brilhantes podem ser herdados, o que significa que a característica passa para as gerações futuras. Alguns pesquisadores acreditam que essa tecnologia pode ter benefícios médicos, como rastrear doenças ou até mesmo criar plantas que brilham em vez de usar postes de luz. Outros questionam se mexer com a natureza dessa forma é ético, mas seja visto como uma descoberta ou um experimento bizarro, essas criaturas brilhantes continuam sendo um dos feitos mais estranhos da engenharia genética já alcançados. As baratas já são conhecidas por serem resistentes, mas os cientistas encontraram uma maneira de torná-las ainda mais funcionais. Ao anexar pequenas mochilas eletrônicas aos seus corpos, os pesquisadores transformaram esses insetos em baratas ciborgues que podem ser controladas remotamente. A tecnologia funciona enviando impulsos elétricos para suas antenas, enganando as baratas, fazendo-as pensar que estão sentindo um obstáculo e as fazendo mudar de direção. Isso permite que os cientistas as dirijam como drones vivos. Ao contrário dos dispositivos robóticos tradicionais, esses insetos ciborgues não precisam de rodas, pernas ou baterias. Eles se alimentam enquanto carregam pequenos sensores e câmeras. A ideia é usá-los em missões de busca e resgate, enviando-os para zonas de desastre, onde edifícios desabados tornam a entrada humana impossível. Com microfones conectados, eles podem detectar sobreviventes presos sob os escombros, transmitindo sons de volta para os socorristas. Alguns pesquisadores estão até mesmo experimentando baratas que geram sua própria eletricidade, usando calor corporal e movimento. É uma estranha mistura de natureza e tecnologia. E embora essas criaturas possam ser ferramentas que salvam vidas, a visão de um ser parte inseto, parte máquina, rastejando pelos escombros é algo saído de um filme de suspense futurista. Mas se anexar tecnologia a insetos parece inquietante, cultivar partes do corpo semelhantes às humanas em animais leva a bioengenharia a outro nível. Esse era o objetivo do vacante Ear Mouse, um dos experimentos mais estranhos em engenharia de tecidos. Na década de 1990, pesquisadores implantaram uma estrutura biodegradável em forma de orelha sob a pele de um rato de laboratório, semeando-a com células de cartilagem. Com o tempo, a estrutura se desenvolveu no que parecia ser uma orelha humana totalmente desenvolvida, enquanto o rato em si permaneceu completamente normal,
Além da característica extra em suas costas, a imagem dessa pequena criatura com uma orelha saindo de sua pele se espalhou pela internet, gerando debates acalorados. Era antiético? Era um abuso da ciência? Na realidade, essa pesquisa tinha como objetivo ajudar as pessoas, especialmente aquelas que perderam orelhas ou precisavam de cirurgia reconstrutiva devido a traumas ou defeitos congênitos. O experimento provou que era possível cultivar partes funcionais do corpo humano em um laboratório, abrindo caminho para futuros avanços na medicina regenerativa. Embora o rato vacante nunca tenha sido concebido para receber um ouvido humano real e funcional, a técnica levou a métodos aprimorados para o cultivo de tecidos de substituição, oferecendo esperança para pessoas que precisam de novas partes do corpo, sem depender de doadores de órgãos. Um gato que perde as pernas normalmente significaria o fim de sua mobilidade. Mas para Oscar, a ciência tinha outros planos. Em 2009, este gato doméstico comum do Reino Unido se tornou o primeiro felino do mundo a receber membros protéticos cirurgicamente presos ao seu corpo. Oscar havia perdido as duas patas traseiras em um acidente agrícola, o que o deixou incapaz de andar. Mas em vez de ficar confinado a uma vida de movimento limitado, ele foi escolhido para um procedimento experimental que nunca havia sido feito em um gato antes. Cientistas o equiparam com pernas protéticas personalizadas, diretamente presas aos seus ossos, usando uma técnica inspirada em como os chifres de veado crescem. Ao contrário das próteses tradicionais, que geralmente são presas com tiras ou encaixes, esses membros de metal realmente se fundiram com seu corpo, permitindo que sua pele se curasse ao redor deles. O que torna o caso de Oscar ainda mais inacreditável é a naturalidade com que ele se adaptou às suas novas pernas. Poucos meses após a cirurgia, ele estava andando, correndo e até subindo escadas. O experimento provou que os membros protéticos não só poderiam ser permanentemente presos aos animais, mas também poderiam funcionar quase como pernas naturais. Essa descoberta não foi só para Oscar. Ela abriu caminho para novos tipos de tecnologia protética, que um dia poderiam ajudar amputados humanos. O mesmo método usado em Oscar já foi explorado para veteranos militares e vítimas de acidentes que precisam de membros artificiais mais fortes e duráveis. Um sapo que você pode ver através de um vidro parece algo saído de um romance de fantasia, mas é muito real. Cientistas criaram sapos transparentes que permitem que pesquisadores observem seus órgãos internos e até mesmo o desenvolvimento de doenças, tudo sem cortá-los. Esta criatura incomum foi desenvolvida por meio de reprodução seletiva, combinando características genéticas de sapos de vidro naturais, com modificações que aumentaram sua transparência. O resultado? Um anfíbio vivo, onde você pode literalmente assistir seu batimento cardíaco e ver seu sistema digestivo em ação. O que torna isso tão importante? A pesquisa médica tradicional geralmente envolve dissecar animais para estudar seus órgãos. Mas com esses sapos transparentes, os cientistas podem rastrear como as doenças progridem em tempo real. Isso é especialmente útil para estudar o câncer, pois os tumores podem ser observados crescendo dentro de uma criatura viva sem cirurgia. A pesquisa não ajuda apenas os sapos, mas pode eventualmente levar a técnicas médicas melhores e menos invasivas para humanos. No entanto, ver um animal totalmente formado com ossos e órgãos visíveis é um lembrete inquietante de quão longe a ciência pode ultrapassar os limites da natureza. Alguns cães nascem fortes, mas e se pudessem ser geneticamente modificados para serem ainda mais fortes? Cientistas na China usaram a tecnologia de edição genética CRISPR para criar cães supermusculosos, beagles com quase o dobro da massa muscular de cães normais. Ao remover um gene chamado miostatina, que limita o crescimento muscular, esses cães desenvolveram um físico mais volumoso e definido. O resultado? Animais mais poderosos, rápidos e fortes que parecem ter treinado em uma academia canina. Embora isso possa soar como uma maneira de criar o cão de guarda definitivo, o experimento não era apenas sobre fazer animais mais resistentes. Os cientistas acreditam que essa pesquisa pode levar a tratamentos para doenças musculares, como distrofia muscular, em humanos. Os genes editados podem, um dia, ajudar pessoas que sofrem de condições que causam fraqueza muscular, oferecendo uma nova esperança para avanços médicos. Mas as preocupações éticas permanecem. Devemos projetar animais mais fortes só porque podemos? Se essa tecnologia continuar a avançar, pode levar a um futuro em que a engenharia genética não se trata apenas de saúde, mas de melhorar as habilidades físicas de maneiras nunca vistas antes. A ideia de combinar DNA humano e animal parece algo mitológico, mas cientistas realmente fizeram isso. Pesquisadores criaram com sucesso quimeras de porco humano, embriões que contêm uma mistura de células humanas e de porco. O objetivo? Cultivar órgãos humanos dentro de porcos para transplantes. Como os porcos são semelhantes em tamanho aos humanos e seus órgãos funcionam de maneiras comparáveis, os cientistas acreditam que um dia eles poderão ser usados para cultivar corações, fígados e rins compatíveis com humanos. O processo começa injetando células tronco humanas em um embrião de porco,
permitindo que as células humanas se integrem conforme o porco se desenvolve, embora essas criaturas nunca possam nascer. Os experimentos mostram que células humanas podem sobreviver e até mesmo começar a formar estruturas dentro do corpo de um porco. Isso pode ser um avanço para pacientes que esperam anos por transplantes de órgãos, mas também levanta sérias questões éticas. Quanto DNA humano é demais? Um porco poderia desenvolver características semelhantes às humanas? A pesquisa ainda está em seus estágios iniciais, mas uma coisa é certa: a ciência está mais perto do que nunca de confundir a linha entre as espécies. Se quimeras de porco humano são controversas, então híbridos de cérebro de camundongo humano levam as coisas a um nível ainda mais estranho. Cientistas implantaram células cerebrais humanas em camundongos, criando animais com cérebros parcialmente humanizados. O motivo? Para estudar doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, de uma forma que nunca foi possível antes. Esses camundongos exibem habilidades cognitivas aprimoradas, mostrando melhor memória e habilidades de aprendizado em comparação com camundongos normais. Um dos aspectos mais perturbadores dessa pesquisa é que quanto mais células cerebrais humanas esses camundongos recebem, mais seu comportamento muda. Embora eles não estejam nem perto da inteligência humana, eles mostram sinais de resolução avançada de problemas e maior consciência de seus arredores. A grande questão é: onde está o limite? Se o cérebro de um camundongo se torna muito parecido com o humano, isso muda a forma como devemos tratá-lo? Embora essa pesquisa seja projetada para ajudar a curar doenças cerebrais, ela também força os cientistas a confrontar os dilemas filosóficos e éticos mais profundos da mistura de mentes humanas e animais. Uma cabra que produz seda de aranha em seu leite parece impossível, mas existe. Cientistas criaram híbridos de aranha e cabra, unindo genes de aranhas que tecem orbes em cabras comuns. O resultado? Cabras que parecem completamente normais, mas carregam a capacidade de produzir proteínas de seda em seu leite. Quando processadas, essas proteínas podem ser transformadas em um dos materiais mais fortes da Terra, seda de aranha, que é mais forte que o aço, mas incrivelmente leve e flexível. O motivo desse experimento bizarro é prático. As aranhas produzem seda em pequenas quantidades, tornando quase impossível a colheita em larga escala. Ao usar cabras, os pesquisadores encontraram uma maneira de produzir seda de aranha em massa, para uso em tudo, desde coletes à prova de balas até suturas médicas. O conceito é incrível, mas também levanta preocupações éticas. Essas cabras-aranha vivem vidas normais, mas a ideia de misturar espécies para a produção industrial deixa alguns desconfortáveis. Ainda assim, a capacidade de criar materiais biologicamente projetados mais fortes do que qualquer coisa que a natureza pretendia prova o quão longe a ciência genética avançou. A clonagem não é mais apenas para ovelhas. Em 2018, cientistas chineses clonaram primatas com sucesso pela primeira vez, criando 2 macacos de cauda longa, idênticos, chamados Zhongzhong e Huahua, ao contrário das tentativas anteriores de clonagem que envolveram animais mais simples. Essa descoberta provou que a clonagem de primatas, parentes mais próximos dos humanos, era possível. A técnica usada foi a mesma que clonou a ovelha Dolly, por transferência nuclear de células somáticas, onde o núcleo de uma célula doadora é implantado em um óvulo cujo DNA foi removido. O sucesso do experimento marcou um grande passo na pesquisa médica e genética, pois os primatas clonados podem ajudar os cientistas a estudar doenças genéticas com maior precisão. No entanto, também reviveu velhos debates sobre a ética da clonagem. Se os macacos podem ser clonados, os humanos podem ser os próximos? Muitos pesquisadores insistem que clonar humanos seria antiético e ilegal, mas o fato permanece. A ciência cruzou um limite que antes era considerado impossível. A visão de 2 macacos perfeitamente idênticos, nascidos de uma placa de Petri em vez de uma mãe, é um lembrete impressionante do que a tecnologia de clonagem agora é capaz de alcançar. Os dinossauros podem ter sido extintos há milhões de anos, mas e se pudessem ser trazidos de volta? Não por clonagem, mas por retrocesso da evolução? Cientistas trabalhando no Chicken Dinosaur Project acreditam que é possível. Como as aves são descendentes modernas dos dinossauros, pesquisadores têm experimentado modificações genéticas para ativar características adormecidas de dinossauros em galinhas. Ao ajustar genes específicos durante o desenvolvimento, eles criaram com sucesso embriões de galinha com focinhos semelhantes aos de dinossauros, em vez de bicos, juntamente com caudas estendidas e membros com garras. O projeto não é sobre trazer de volta um T-Rex completo, mas sim entender como a evolução moldou as espécies modernas. Ao reverter algumas dessas mudanças, os cientistas podem estudar como os dinossauros evoluíram para as aves em primeiro lugar. Embora esses embriões modificados nunca sejam autorizados a eclodir, a pesquisa sugere que uma criatura semelhante a um dinossauro poderia teoricamente ser projetada. Este experimento pode não levar a um Jurassic Park da vida real, mas prova que a evolução pode, de certa forma, ser revertida, e que os genes de criaturas há muito extintas ainda podem viver em seus descendentes modernos.
se fazer uma galinha parecida com um dinossauro não é estranho o suficiente, os cientistas deram um passo além, criando uma água-viva completamente artificial. Como parte do projeto Medusoid, os pesquisadores construíram uma água-viva viva e nadadora a partir de silicone e células cardíacas retiradas de um rato. Esta criatura feita em laboratório se parece e se move como uma água-viva de verdade, apesar de ser totalmente projetada. O segredo está nas células cardíacas, que se contraem em um padrão rítmico, imitando como uma água-viva se impulsiona pela água. O objetivo deste experimento não era apenas criar uma nova forma de vida bizarra, era estudar como os músculos e o movimento funcionam em criaturas vivas. Ao projetar um organismo totalmente funcional a partir de células não água-viva, os cientistas esperam desenvolver tecidos bioengenheirados que um dia poderiam substituir órgãos humanos danificados. A visão de uma criatura parte biológica, parte artificial pulsando pela água é fascinante e inquietante, mostrando como a ciência está expandindo os limites do que significa estar vivo. Transplantar uma cabeça humana em um novo corpo pode soar como um enredo de filme de terror, mas cientistas já tentaram isso com macacos. Na década de 1970, pesquisadores soviéticos e americanos conduziram experimentos controversos, transplantando com sucesso a cabeça de um macaco no corpo de outro. O caso mais conhecido envolveu o Dr. Robert White, um neurocirurgião que realizou um transplante de cabeça completa em um macaco rhesus. A operação foi tecnicamente bem-sucedida. O macaco acordou, piscou e até tentou morder um pesquisador. No entanto, a medula espinhal não pôde ser reconectada, deixando o animal paralisado do pescoço para baixo. Embora esses experimentos fossem perturbadores, eles foram feitos em busca de uma ideia radical. E se pessoas com doenças terminais ou corpos paralisados pudessem receber novos e saudáveis? Décadas depois, cientistas modernos revisitaram a ideia, com alguns até mesmo alegando que transplantes de cabeça humana poderiam ser possíveis em um futuro próximo. O maior obstáculo continua sendo a reconexão da medula espinhal, um feito que nunca foi realizado. Mas, à medida que as técnicas de regeneração nervosa melhoram, a ideia de transferir a consciência para um novo corpo pode não permanecer ficção científica para sempre. Se um leão e um tigre se encontram na natureza, eles geralmente lutam. Mas em cativeiro, algo muito mais estranho acontece. Eles produzem híbridos. Um ligre é a prole de um leão macho e uma tigresa, enquanto um tigon é o resultado de um tigre macho e uma leoa. Essas criaturas não existem naturalmente porque os territórios de seus pais não se sobrepõem. Mas quando criados em zoológicos, eles se tornam alguns dos maiores felinos do mundo. Ligres, em particular, podem pesar mais de 400 quilos, tornando-os significativamente maiores do que suas espécies parentais. O que é ainda mais estranho é que os ligres geralmente herdam a força de um leão e as habilidades de natação de um tigre, dando a eles uma mistura de características de ambas as espécies. Tigons, por outro lado, tendem a ser menores e menos comuns. Esses híbridos nunca foram feitos para existir, e sua genética às vezes pode levar a problemas de saúde, mas eles continuam sendo um exemplo impressionante das possibilidades inesperadas da natureza. Embora alguns argumentem que criá-los não é natural, seu tamanho e características únicas continuam a fascinar cientistas e entusiastas de grandes felinos. Um cão com duas cabeças parece algo mitológico, mas em meados do século XX, cientistas soviéticos realmente os criaram. Em um dos experimentos mais controversos da história dos transplantes, o cirurgião Vladimir Demikov enxertou com sucesso a cabeça e as patas dianteiras de um cão no corpo de outro. O resultado foi uma criatura viva e respirante com duas cabeças, ambas capazes de se mover independentemente. Ainda mais perturbador, ambas as cabeças podiam beber água e até tentar comer comida, embora apenas o corpo original pudesse digeri-la. Demikov conduziu mais de 20 desses transplantes, refinando sua técnica a cada vez. Os cães sobreviveram apenas por alguns dias ou semanas, devido à rejeição imunológica. Mas os experimentos foram um grande passo em direção ao transplante moderno de órgãos. Embora a visão de um animal de duas cabeças fosse perturbadora, esses estudos abriram caminho para transplantes de coração e pulmão, que antes eram considerados igualmente impossíveis. Hoje, a ideia de criar criaturas com várias cabeças permanece firmemente no passado, mas esses experimentos assustadores mudaram a história médica para sempre. Um peixe que brilha no escuro pode parecer algo de desenho animado, mas Glowfish é real. Esses peixes geneticamente modificados foram originalmente criados para detectar poluição da água. Cientistas inseriram um gene de proteína fluorescente de águas vivas e corais em seu DNA, fazendo com que brilhassem sob certas condições. A ideia era que, quando expostos a poluentes, os peixes acenderiam, agindo como um sistema de alerta para a água contaminada. No entanto, seu brilho neon era tão marcante que eles rapidamente se tornaram um sucesso comercial, e hoje, Glowfish são vendidos como animais de estimação nas variedades verde brilhante, vermelho, azul e amarelo. Ao contrário de alguns experimentos genéticos, esses peixes vivem vidas normais, podem
podem se reproduzir naturalmente e até mesmo passar seus genes brilhantes para seus descendentes. Embora não sirvam mais ao seu propósito original como detectores de poluição, eles continuam sendo um dos exemplos mais bem-sucedidos de engenharia genética na vida cotidiana. A ideia de um animal de estimação geneticamente alterado pode parecer estranha, mas para muitos entusiastas de aquários, esses peixes brilhantes são apenas mais um passo fascinante para o futuro da biotecnologia. O salmão sempre foi um alimento básico da indústria de frutos do mar, mas os cientistas deram um passo além ao modificá-lo geneticamente para crescer 2 vezes mais rápido que o normal. Esses super salmões geneticamente modificados foram desenvolvidos inserindo um gene do hormônio do crescimento de um salmão Chinook em um salmão do Atlântico, junto com uma mudança genética de um peixe-baleia, que mantém o hormônio ativo o ano todo. O resultado? Um peixe que atinge o tamanho máximo na metade do tempo, tornando-o muito mais eficiente para a criação. Os defensores dessa tecnologia argumentam que esses salmões de rápido crescimento podem reduzir a sobrepesca e ajudar a alimentar a crescente população global. Como eles exigem menos comida e espaço, eles também podem ser uma opção mais sustentável. Mas os críticos se preocupam com o que poderia acontecer se esses peixes geneticamente modificados escapassem para a natureza. Eles poderiam competir com o salmão natural, seus genes alterados poderiam se espalhar para populações selvagens, enquanto regulamentações rígidas mantêm esses peixes contidos em instalações seguras. O debate sobre brincar com a natureza continua. Seja uma solução para a escassez de alimentos ou um risco ecológico, esses super salmões marcam um grande salto na engenharia genética. Se peixes e ratos brilhantes não fossem estranhos o suficiente, cientistas levaram o experimento um passo adiante ao criar macacos que brilham no escuro. Pesquisadores no Japão inseriram um gene de proteína fluorescente de água-viva no DNA de macacos saguis, fazendo com que sua pele e cabelo brilhassem sob luz UV. Ao contrário de alguns experimentos anteriores, onde apenas o animal original brilhava, esses macacos podiam passar o gene brilhante para seus descendentes, provando que modificações genéticas podem ser herdadas em primatas. Por que fazer isso? O objetivo principal é a pesquisa médica. Ao adicionar marcadores brilhantes aos genes, os cientistas podem rastrear como doenças como Parkinson e Alzheimer progridem em tempo real. Esses macacos ajudam os pesquisadores a estudar a função cerebral e distúrbios genéticos de uma forma que não era possível antes. Mas sua aparência assustadora levanta preocupações éticas. Deveríamos estar alterando primatas de maneiras tão não naturais? À medida que a engenharia genética avança, esses macacos brilhantes servem como um poderoso lembrete de quanto controle a ciência agora tem sobre a própria vida. Embora não sejam criaturas, vale a pena considerá-las, porque o projeto é incrível e inovador. Imagine caminhar por uma cidade onde as luzes da rua são substituídas por árvores brilhantes, cujos galhos emitem uma luz suave e natural. Não é apenas uma ideia, é um experimento científico real. Pesquisadores criaram com sucesso árvores bioluminescentes, inserindo genes de fungos brilhantes e vagalumes em plantas comuns, fazendo-as emitir sua própria luz. O objetivo? Desenvolver fontes de luz naturais autossustentáveis, que pudessem reduzir o consumo de energia e criar uma alternativa futurística e ecológica às luzes artificiais da rua. Ao contrário das lâmpadas elétricas, essas árvores não requerem fonte de energia. Elas simplesmente brilham naturalmente. O desafio atual é torná-las brilhantes o suficiente para serem úteis, mas os cientistas estão aprimorando a tecnologia, ajustando os genes bioluminescentes e aumentando a capacidade da planta de emitir luz por períodos mais longos. Embora possa levar anos até que árvores brilhantes se alinhem às ruas da cidade, este projeto prova como a engenharia genética pode remodelar o mundo ao nosso redor. Se for bem sucedido, poderá revolucionar paisagens urbanas, proporcionando uma maneira completamente natural e sustentável de iluminar a noite. Sejam florestas brilhando suavemente no escuro, ou árvores guiando o caminho pelos parques da cidade, esse experimento está expandindo os limites do que pensávamos que as plantas poderiam fazer. Reviver algo que ficou congelado por dezenas de milhares de anos parece ficção científica. Mas cientistas fizeram exatamente isso. Na Sibéria, pesquisadores descobriram e reativaram um vírus de 30 mil anos preso no permafrost. Ao contrário dos vírus modernos, essas cepas antigas são enormes, algumas até maiores que bactérias, e ainda capazes de infectar organismos unicelulares. O experimento foi feito para estudar como os vírus sobrevivem a condições extremas, mas também levantou preocupações. À medida que o gelo derrete, devido às mudanças climáticas, vírus perigosos e extintos podem retornar, embora não haja evidências de risco imediato. O fato de que algo congelado por milênios pode voltar à vida é fascinante e inquietante. É isso aí. Escreva nos comentários qual criatura mais te chocou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.